com os desejos do Senhor. Alinhar a minha vontade com a vontade de Deus, irmão, é sucesso. É bênção de Deus. É bênção do Senhor. A Bíblia fala lá, nós vamos ler o primeiro versículo nessa noite. Vamos começar com 2 versículos nessa noite. Antes disso eu quero ler Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. E você vê já Jesus orando, ensinando os discípulos a orando da seguinte forma. Jesus ora em Mateus 6, 9 e 10. Ele ora da seguinte forma. Ele ora assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração é a oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos, dizendo: quando vocês orarem, ore dessa forma. Às vezes oramos pedindo só o que nós queremos. Eu oro assim. Você pode se pegar também orando assim, de manhã, de tarde, à noite. Estamos pedindo o que vai satisfazer a nossa vontade, o que vai satisfazer aquilo que eu quero, aquilo que é o meu prazer, o que é bom para mim. E às vezes nós projetamos, desenhamos algo que nós queremos e entendemos que vai ser dessa forma. Mas a Bíblia, o Senhor Jesus, o grande mestre, está nos ensinando: quando orares, ore assim, ore dessa forma. Venha o teu reino, venha o teu reino. Teu reino precisa vir. Antes de nós, precisa ser estabelecido o reino de Deus. Precisa ser estabelecido o Senhor na terra. O reino de Deus deve ser estabelecido. O Senhor diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Imagine comigo que tudo que Deus quer precisa ter um alinhamento. Diga alinhamento. Um alinhamento com a terra e com os céus. Quando as duas coisas se cruzam, tudo é bem feito. Quando os céus e a terra se cruzam em um plano, tudo dá certo. Tudo acontece. Tudo acontece. Porque Deus ele tem algo que é perfeito. E o perfeito de Deus é a vontade dele, não é a minha vontade. É a vontade dele. Como cristão, nós temos que entender que sempre o que vai prevalecer é a vontade de Deus e não a nossa vontade, não o nosso querer. E hoje eu tenho uma palavra para você, para dizer a você que isso é importante. É importante nós sermos treinados nessas questões, que a vontade de Deus precisa ser estabelecida e não a nossa. Jesus já orava dessa forma em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós vamos parar um pouquinho aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Fala assim: portanto, irmão, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Versículo 2: não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 1, você vai ver comigo que existe algo impressionante aqui. Quando ele fala aqui, portanto, irmãos,
refere à igreja do Senhor. Ele se refere à igreja, portanto, irmão, e ele vai aqui e ele conversa com a igreja do Senhor e ele apela à igreja dizendo: rogue, fale, ore. Ele intensifica aqui. Ele intensifica dizendo: irmãos, rogue-me, eu rogo-lhe, eu lhe peço que vocês estejam dentro do padrão de Deus. Te peço que rogue pela misericórdia do Senhor. Por que rogue pela misericórdia do Senhor? Porque a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Irmão, a misericórdia de Deus não deixa você se perder. Porque se fosse de nós mesmos, nós já estávamos lá. Mas a Bíblia, o apóstolo Paulo está aqui: eu rogo para que, pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo a Deus. Ele diz: vocês querem experimentar a glória de Deus? Você quer experimentar o que Deus tem de melhor para você? Eu rogo a Deus, eu quero que vocês entendam que há um princípio para isso. Quando ele fala, eu rogo para que vocês se aproximem de Deus. Quando ele fala de sacrifício, todo sacerdote ia lá e sacrificava algo para Deus. Quando ele fala em sacrifício vivo, está dizendo: se apresente a Deus como um sacrifício vivo. Se doe para o Senhor, se doe para Ele, se apresente diante dEle, coloque a sua vida diante dEle. Quando ele fala em sacrifício, ele fala de consagração, se dar ao Senhor, levar algo para Deus, levar a sua vida para Deus, sacrificar a sua vida diante do Senhor. Quando ele fala de se sacrificar, ele fala: se coloque diante de Deus, seja como um sacrifício vivo ao Senhor. Alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus significa que nós devemos colocar as nossas vidas em sacrifício vivo ao Senhor. Isso me dá uma ideia que quando nós nos colocamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso me dá uma ideia que não tem volta. Não está entendendo o que eu estou falando? Quando você se dá para Deus, querido, uma vez, não tem volta. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Quando Abraão, ele foi levar lá o seu sacrifício no monte, o sacrifício não estava na mão dele, o cordeiro não estava na mão dele, era o próprio filho. E quando ele sobe ao monte para sacrificar Isaac pergunta a ele: meu pai, está aqui a lenha e o fogo, onde está o cordeiro? Abraão diz: Deus proverá. E ele, quando ele fala isso, ele diz: agora não tem volta. Ele chega até o lugar de sacrifício e ele simplesmente levanta para fazer o ato, entendendo: agora não tem jeito, não tem como voltar. Está entendendo o que eu estou te falando, irmão? Não tem como voltar, agora tem que acontecer. E ele simplesmente vai ao lugar de sacrifício. Uma vez que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, não tem volta, não tem como voltar, não tem como descer de novo ao lugar de fracasso. Nós temos que prosseguir. E por isso que o apóstolo Paulo ele diz: agora você deve oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, se apresentar a Deus, sendo um povo que apresenta as nossas vidas ao Senhor. Isso me dá uma ideia de alinhamento. Isso me dá uma ideia que eu preciso estar alinhado com o Senhor.
Essa é a primeira vontade de Deus. A primeira vontade de Deus para a vida da igreja é estar alinhado. Irmão, nós queríamos hoje um culto cheio aqui, mas Deus quer uma igreja que esteja alinhada com a sua palavra, esteja alinhada com Deus, esteja alinhada com Ele, possa ter a sua vida em sacrifício santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. Se o nosso culto, vida de alinhamento, vida de comprometimento. Ser um cristão significa ter compromisso com o Senhor. Uma vez que você entregou a sua vida ao Senhor, não tem retorno. Não tem retorno, é com Ele, irmão. É com Ele. E a vida com o Senhor é compensadora. Então, o primeiro ponto que eu quero te falar nessa noite é que nós devemos apresentar as nossas vidas a Ele. Apresentar as nossas vidas ao Senhor. Apresentar as nossas vidas a Ele. Estar nele, estar diante dele. E a segunda coisa é não nos conformar. Não nos conformar. Versículo 2. Não se molde ao padrão deste mundo. Não se moldar. Uma vida de um cristão não pode parecer com a do mundo. Não pode parecer com a do mundo. O mundo, ele tem a sua forma, ou a sua forma, ou a sua fórmula. Ele tem o seu jeito. E parecido com o mundo não dá, irmão. A Bíblia fala que não tem como servir a dois senhores. Nós temos que nos alinhar com o Senhor, nos alinhar com Deus. O mundo tem um esquema, ele tem um esquema de vida. O nosso esquema de vida deve ser servir ao Senhor. Alguém aqui que foi do mundo sabe que você algum dia já recebeu um convite de um amigo ou uma amiga dizendo: vamos num esquema. Já ou já? Fala a verdade, hoje eu tenho um esquema marcado. Nós vamos para o esquema, irmão. O nosso maior esquema é vir adorar o Senhor, é vir bendizer o nome do Senhor, é vir engrandecer a Ele, é vir exaltar o nome dEle. Então a primeira coisa que nós temos que nos fazer é nos apresentar a Deus. E a segunda coisa é não nos conformar com esse mundo, com esse século, com os padrões desse mundo. E aqui na Bíblia, NVI fala claramente, ele fala: não se molde aos padrões desse mundo. Não fique modelado com os padrões desse mundo. E essa palavra modelado está se usando muito nesses últimos dias. Você vai se modelar a quem? Irmão, presta atenção. Vamos ver quais as pessoas que nós vamos nos modelar. Vamos ser o molde de quem? Quais são as pessoas que nós queremos nos modelar? Ser um modelo, quem são modelo para nossas vidas? E por isso a Bíblia nos fala: não se molde aos padrões desse mundo. Porque, querido, nós servimos a Deus e não estamos no esquema. No esquema, nós estamos no Senhor. Nós estamos de forma digna de nos apresentar ao Senhor. A nossa forma é o Senhor. O nosso molde é o Senhor. O nosso molde não é o mundo. O nosso molde é o Senhor. Nós devemos não nos moldar ao mundo, mas nós devemos transformar. Transformem pela renovação da sua mente. Pela renovação. Primeira coisa que eu quero te falar é que nós temos que nos alinhar com o Senhor. Então, a primeira coisa é não devemos nos apresentar. Segunda coisa é não nos conformar. E a terceira coisa é nos transformar. Transformar os padrões que já existem para os padrões de Cristo. Os padrões de Cristo é muito melhor. O meu alinhamento deve ser com Deus.
com o Senhor, para nós nos alinharmos com aquilo que Deus quer. Ou seja, para nós experimentar o que Deus tem para nós, devemos nos alinhar com o que Deus tem para nossas vidas. É o que Ele quer. E diante disso tudo, a Bíblia nos diz: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Essa Bíblia aqui é tremenda, eu gosto dela, porque ela fala claramente, para que sejam capazes. Quando ele fala seja capazes, isso me dá uma ideia. Se nós não tivermos a vontade, se nós não estivermos dentro daquilo que Deus quer, não seremos capazes de experimentar o que Deus tem para nossas vidas. Vamos viver no bate e volta. Pensamos que estamos indo, mas estamos voltando. Estamos no mesmo lugar, não estamos indo para canto algum. Então a Bíblia nos diz: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui nós vamos começar agora. Para que nós possamos experimentar da bondade de Deus nas nossas vidas, nós precisamos estar alinhados com o que Deus quer. Só depende de nós. Toda atitude será simplesmente nossa, de nos colocarmos diante dEle. Diante dEle nós vamos experimentar tudo que Ele tem para as nossas vidas. Alinhamento, querido. Alinhamento nos faz experimentar o que Deus tem para nós. Se estivermos fora daquilo que Deus tem para nossas vidas, com certeza você não vai experimentar a boa. Isso porque nós servimos ao Senhor. Se nós queremos andar no caráter, na vida com Deus, na responsabilidade, é muito melhor, querido. É muito melhor. Para a pessoa que está no mundo, tudo vale. Para nós não, amém? Vale tudo, vale mentira, vale suborno, vale qualquer coisa. E as pessoas adquirem um monte de coisa, porque tudo isso está embutido no pacote, na conformação do mundo, mas nós não. Para que nós, o de Deus é melhor, irmão, eu te garanto isso, o de Deus é melhor. O de Deus, quando vem de Deus, é o melhor para a sua vida. Não tem sujeira, não tem preço de sangue de ninguém, não tem agressão a ninguém, não tem roubo, é de Deus. E a Bíblia fala para que vocês comprovar a boa. Deus vai te honrar. Deus vai mostrar que Ele está com você. As pessoas vão saber, realmente existe um Deus que está com ele, com ela. E eles vão ver, você vai experimentar qual é a boa. E você vai dizer para as pessoas: e aí, velho, qual é a boa aí? Qual é a boa? A boa é essa aí, irmão. A boa é Jesus. A boa é Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é fiel. Deus parece que Ele não está fazendo nada. Está fazendo sim. Ele é bom, Ele não vai parar. Ele vai até o fim com você. Ele vai até o fim com você porque Ele quer que você comprove disso dele. Algumas vezes nós passamos por algumas crises nas nossas vidas. Não é porque Deus é ruim, é porque Deus quer que você comprove, ande naquilo que Ele tem para você. E Ele quer que você comprove da bênção que Ele tem para você. Então é por isso que Ele primeiro te dá regras. Ele te dá regras, se apresente, não se conforme, transforme. Ele te dá regras, te dá ensinamento, te dá um caminho a você prosseguir, te dá uma direção, te dá uma instrução para que você possa seguir naquilo que Ele tem para você. E por isso Ele te fala essas coisas, porque Ele tem para você o que é bom. Ele quer que você experimente a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Deixa eu te falar uma notícia aqui que talvez você não saiba. Nem sempre a sua vontade é a vontade de Deus. Nem sempre o que você quer é a vontade de Deus para a sua vida. E às vezes Deus respeita, deixa até você tomar a sua atitude, mas Ele entende: não é o meu tempo, não é a minha hora, ainda não está alinhado com o meu plano, ainda não está. Então ore, querido. Eu aprendi isso. Eu aprendi a dar os meus
fácils agora consultando ao Senhor. Eu aprendi a dizer: Senhor, se o Senhor está nesse negócio, parece uma coisa infantil para muitos cristãos dessa época, que pode ter o dinheiro na mão, o recurso na mão, e não pedir em nenhum momento a orientação do Senhor, e não pedir a Deus, está na hora, esse é o momento, não consulta a Deus nenhuma, acredita mais no seu poder, nas suas posses, do que na direção divina. A direção humana tem que estar alinhada com a direção divina. Pergunte a Deus: Deus, me guie nessa manhã, Deus, me guie, porque eu sei que a sua vontade é boa, eu sei que a sua vontade é agradável, eu sei que o Senhor tudo tem nas mãos, eu sei que o Senhor pode fazer. E isso pode ser infantil para muitos cristãos dessa época, mas é real, querido. Você consultar a Deus de manhã: Pai, me abençoe, me cobre com o teu sangue, me livra de todos os males, me livra do inimigo, do acidente. Você pedia ao Senhor. Quando você converteu, logo você contava muito com o Senhor. E hoje você já não conta tanto, porque a sua experiência fala muito mais do que a sua dependência a Deus. E nós precisamos ser eternos dependentes do Senhor, dependente da sua palavra. Quanto mais nos alinharmos com a vontade de Deus, você e eu viveremos e veremos muito mais das suas vontades, das coisas, das manifestações do Senhor em nossas vidas. Quanto mais sermos dependentes de Deus, mais você vai experimentar dele. Dependa dele, não dependa de você. Que nós possamos depender dele, irmão. Eu estou te falando isso com experiência. É melhor depender dele do que do nosso braço. Sabe quando você fala assim: esse mês eu vou fazer isso? Você não já falou isso não uma vez? Fala a verdade. Mas nem perguntou a Deus: Senhor, é a hora, é o momento, já posso fazer agora, o Senhor me abençoa, o Senhor vai na frente. Quando nós dependemos disso, Ele vai te colocar você lá no lugar certo, com as pessoas certas, naquilo que você quer de verdade. Ele vai te dar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa e não é uma desgraça para a vida de ninguém, é perfeita, é uma bênção, irmão, é uma bênção. Nós como cristãos devemos entender que a vontade de Deus é muito boa, e nós vamos experimentar isso em Efésios capítulo 2. Nos chama a atenção o versículo que simplesmente nos fala assim, ó. Deixa eu olhar direito aqui, viu? 3, 1, olha aí. Efésios 3, 1, vamos lá. Deixa eu botar o óculos porque está muito pequena a letra aqui. Efésios 2, 1. Já falou isso, né? Vamos ler. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estavam nessa condição, mortos, sem vida, sem força alguma, sem alegria alguma, condições zero, sem possibilidade alguma. Mas alguém decidiu comprar a nossa briga e mudar a nossa história.
Versículo 2. Estavam numa condição nos quais acostumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, fora de princípio, fora de ordem, fora de comprometimento, fora de regra, fora daquilo que Deus não está, querido. Estávamos nessa condição, mas Deus, com o seu grande poder, resolveu nos abençoar, resolveu mudar as nossas vidas, resolveu mudar as nossas vidas e nos alinhar com Ele. Estávamos como? Nessa condição de escuridão, e Deus resolveu nos dar luz. No versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamento, como em outros éramos por naturezas merecedores da ira. A condição era essa. Estávamos desclassificados. Nossas vidas não tinham sentido algum. Nossa vida não tinha respaldo algum. Nós não tínhamos moral. Vamos falar assim? Não tínhamos moral, não tínhamos crédito algum, não tínhamos sentido nenhum, mas Deus, o Senhor Jesus, decidiu nos valorizar, quando Ele mesmo, simplesmente, Ele toma por nós o castigo que era para nós. Ele tomou, Ele comprou a briga. Ele diz: essa briga não é sua, é minha. Sabe que o Senhor Jesus, Ele não desistiu, porque Ele queria nos tirar dessa condição. Ele queria nos tirar dessa condição de prisioneiro, de estarmos presos, porque Ele queria a vontade de Deus em nós. Ele queria que os seus princípios estivessem em nós. Quando Jesus, na noite em que Jesus ia à cruz, Jesus foi orar. Ele foi colocar a sua vida diante de Deus. E observe que na sua oração, o Senhor Jesus volta o seu coração, os seus olhos para Deus, para o Pai, e Ele tem uma conversa com o Pai. O que é que Ele fala com o Pai? Ele fala para o Pai o seguinte: tem um preço a ser pago aqui por uma geração, por um povo, e eu estou nessa condição aqui. Vai ser amanhã eu vou para a cruz. E o Senhor ora, conversa com Deus. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele fala, depois disso aqui, consegue esse texto? Depois que ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele chega para Deus e ele fala algo tremendo. Ele diz: Pai, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre vai ser melhor do que a nossa. Mesmo sabendo que a condição era ruim, o Senhor resolve nos tomar a briga e dizer: a condição deles são essa, mas alguém tem que sacrificar, alguém tem que dar, porque a vontade de Deus tem que prevalecer. Eu estou te mostrando isso aqui para te dizer que a vontade de Deus tem que prevalecer, e não a nossa vontade, mas a vontade do Rei. Mas a vontade do Senhor precisa prevalecer em nossas vidas. E Jesus diz isso: que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Pai.
que está em mim. A vontade de Deus tem que estar em nós. Aqui vamos ler. E um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você está pronto para realmente o seu desejo ser muito maior e você dizer: Deus, é a sua vontade. Eu quero que a sua vontade prevaleça e não a minha vontade, mas a vontade de Deus deve prevalecer em nossas vidas todos os dias. A vontade de Deus é boa, irmão. A vontade de Deus é tremenda. Todas as coisas que acontecer com você é porque Deus está cooperando com você. Vocês entendem dessa forma? O que acontece comigo, Deus está cooperando para o meu crescimento. Deus está cooperando para que eu seja um cristão melhor, que eu seja um homem que serve a Deus melhor. Deus não está nos levando ao buraco, à forca. Ele está simplesmente melhorando as nossas vidas. Romanos capítulo 8, 28. Ele diz, o apóstolo Paulo, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só está cooperando, irmão. Se além com a vontade de Deus só está cooperando, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Observe como isso é tremendo. Sabemos que Deus ele está agindo em todas as coisas para o nosso próprio bem. E às vezes as coisas não é nem boa para nós, mas nós entendemos e só visualizamos o negativo, irmão. Como ser humano, nós temos uma falha. Me pergunte qual é a falha. Vou beber aqui a água. Como ser humano, nós temos uma falha. Me pergunte qual é a falha. Ninguém vai perguntar, não? Vou dizer a você qual é a falha que o ser humano tem. A falha que o ser humano tem é de registrar só o negativo. Você guarda mais o negativo do que o positivo. E você só lembra das misérias. Só lembra o que te marca é as misérias. Você nunca é marcado pela bondade que Deus fez por você. E nem por uma pessoa fez. As pessoas lembram só aquele dia que não foi bom para ela. Sabe, você sabe por que as pessoas saem da igreja? Porque ela lembra daquele dia que não foi bom para ela. Mas ela não lembra do dia que ela chegou cheia de carrapicho, doente, o pastor orou, ministrou na vida dela, curou a vida dela, ela se tornou uma pessoa, as portas se abriu para ela mudou de vida, ela andava descalça, passou a andar de chinelo, e depois a sua vida foi mudando. Ela não lembra, ela só lembra no dia que o pastor disse um não para ela. Estou mentindo, irmão? Não. As pessoas só lembram do negativo. Ela não lembra do positivo. No dia que ela chegou na igreja, foi abraçada, foi amada, foi visitada, recebeu oração. Ela vai lembrar no dia: fiquei doente, o pastor não veio à minha casa, estou me abandonando. Porque a mente, ela registra só o negativo que dói. Mas treine a sua mente a registrar a bondade, a bênção de Deus, o milagre do Senhor, o poder de Deus. Lembre quando você converteu, irmão. Não lembre você só lembra as lutas. Você não lembra do dia que Deus te abençoou, que Deus fez algo bom na sua vida. Lembre das bondades. O registro humano, a falha humana, é que ela só lembra de miséria, só lembra
do que não deu para ela, só lembra do que não foi bom para ela, e se apega no que foi bom, e aí ela leva a vida dela só em coisas ruins, mas não entende que tudo isso acontece, todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Nem todo dia vai ser gostoso, vai ser bom. Nem todo dia vai ser alegria. Nem todo dia vai ser do jeito que você espera. Não vai ser. Mas nisso tudo Deus tem propósito. Nisso tudo Deus tem propósito. Ele está te alinhando. Ele está te alinhando porque Ele já está lá te esperando. Ele já está lá naquele lugar. Eu sei. Deus está nos esperando lá. Nós custamos para aprender o que se trata a vontade de Deus. Custamos, mas entendemos que Deus precisa. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus para hoje. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender o que Deus tem para mim. Jeremias capítulo 1, para nós encerrarmos. E eu quero dizer que Deus tem a sua vontade, irmão. E a sua vontade não manda na vontade de Deus. É uma má notícia? Diga para você, a minha vontade não manda na vontade de Deus. Não adianta. Vai doer, mas quem tem que prevalecer é a vontade de Deus. E aqui está no texto, versículo 1 até o versículo 5. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. É quanto que eu falei? Vamos lá. Jeremias capítulo 1. Vamos lá, 2. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês, o 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra, olha aqui, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de te formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Presta atenção, não era o quadro que estava apresentando naquele momento, era a palavra de Deus que prevalecia, era o poder da palavra de Deus. Quando o Senhor diz, eu te escolhi, mesmo antes de você saber, não é o que está acontecendo agora, não é o que está acontecendo hoje, é o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Está entendendo? Não é o que pode acontecer com você, é o que Deus vai fazer com você. Não significa que hoje não está 100% como você sonhou, como você espera, mas eu quero dizer que a vontade de Deus é muito melhor do que o que você pensa, do que o que você pensa e do que você sonha. A vontade de Deus é muito melhor, então põe diante dele, põe nas mãos dele. Às vezes nós imaginamos uma coisa e Deus fez outra. Irmão, deixa eu te falar algo. Eu estava imaginando esses dias que simplesmente eu ia comprar um carro só para vir para a igreja e trabalhar, um carrinho. Eu pensei, meu Deus, eu vou comprar um carro só para ir para a igreja, mas Deus resolveu nos dar um carro com uma boa condição, um carro novo praticamente, porque só rodou 13 quilômetros. É uma bênção de Deus, é um milagre do Senhor nas nossas vidas. E às vezes a única coisa que eu e Ana fez quando a gente saiu, nós no carro nós oramos, Deus nos guie, nos dá a direção. Não foi isso que a gente fez, Ana?
Deus nos dá a direção, nos conduz, Senhor. Nós oramos porque nós percebemos que no lugar em que nós fomos não tinha condição nenhuma, e nós pedimos, Senhor, Espírito Santo nos guia. Imagine que parece que nós estávamos andando em uma avenida e parece que o Senhor nos empurrou numa curva assim para uma loja, e nós entramos e ali acabou. Foi naquele dia, irmão. Foi consolidado tudo a bênção do Senhor, porque nós aprendemos, nós entregamos, Senhor, seja a sua vontade. E a vontade de Deus, eu garanto a você, é melhor do que a sua, melhor do que o que você pensa, do que você imagina. A vontade de Deus é muito melhor do que o que você está pensando. Deus tem coisas melhores. Os sonhos de Deus são maiores e melhores do que o seu. Imagine isso. Você tem um bom sonho, Deus tem coisa melhor. Você quer uma coisa boa, Deus tem uma coisa muito melhor para você. Tudo que vem de Deus é muito melhor. Vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento. Deus vai consolidar todas as coisas ao seu favor. Ele é fiel, irmão. Ele é fiel. Nós falamos aqui no começo do ano que é o ano de restituição, e é de verdade. É um ano de restituição. Você pode ver as cadeiras vazias, mas Deus está restituindo as nossas vidas em tudo. Haverá restituição nas nossas vidas em tudo. Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas, e a glória dele há de se manifestar. O poder dele vai se manifestar. É a vontade dele, não a nossa. Não é o que nós queremos estabelecer, mas o que Deus está estabelecendo em nossas vidas. O milagre e o poder é dele. Nós saímos de cena para deixar o Espírito Santo trabalhar. Saímos de cena. Irmão, deixa eu te falar algo. O comando não é seu. O comando não é meu. O comando é do Espírito Santo. O comando é dele. É ele que vai fazer. E nós temos que deixar. Quanto mais você deixar, mais ele vai fazer. Quanto mais você deixar ele guiar, mais ele vai ficar à vontade. Mais ele vai ficar à vontade para trabalhar. Deus é poderoso. Alguns de vocês lembram que nós falamos que nós íamos nos mudar? Vocês lembram disso? Que a gente ia para a camaçaria, trabalhar lá e ficar lá? Deus não deixou, irmão. Deus disse, Deus não deixou. Tudo bateu errado. E tudo aqui pertinho bateu certo. Não adianta você forçar a barra em coisas que Deus não está. Não force. Não force. Seja só uma pessoa disposta. Quando eu falo isso, não é para ficar deitado pensando que as coisas vão vir ao seu favor, não. Todos os dias um guerreiro se levanta. Todos os dias um guerreiro se levanta, coloca as armas nas mãos. Eu falo armas, que eu falo é armas de guerra, palavra, vida, armas de fé, trabalho. Todos os dias tem que se levantar. Deitado não se conquista nada. Tem que levantar, orar, jejuar, pagar um preço, ir em busca, e Deus vai fazer. Deixa a vontade dele trabalhar. Qual tem sido a sua vontade? E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar uma música aqui ainda, viu? Carol, né? Robson, Felipe. Qual a sua vontade? Você já descobriu qual é a sua vontade? Hein? Qual é a vontade de Deus? Feche seus olhos. Põe a vontade, a sua vontade na mão dele. A sua vontade alinhada com a vontade dele. A sua vontade alinhada com a vontade dele, tudo vai acontecer. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.